Então, estamos novamente aqui no curso de Heresiologia, é o estudo das seitas e heresias, cerca de 18 seitas que nós escolhemos para formar o curso Heresiologia para Leigos. É um curso voltado para todas as pessoas que precisam, assim, conhecer as heresias que estão no Brasil e que muitas delas estão dentro das igrejas evangélicas. E para isso nós precisamos conhecer o que pensa o seu fundador e no que se baseia essas seitas, para depois assim criar uma apologética em defesa da fé e assim mostrar o autêntico e verdadeiro evangelho. Bem, nesta aula que nós vamos começar, vamos hoje estudar um pouco sobre o modernismo teológico. Talvez alguém ou alguns tenham visto ou não. É também conhecido como apenas modernismo, bartianismo ou neomodernismo teológico. O nome parece bonito, mas esconde dentro do seu corpo doutrinário grandes heresias destruidoras e complemente a doutrina das escrituras. Lembrando novamente a vocês que heresiologia é o estudo sistemático das heresias que procura corromper e destruir a verdadeira fé cristã. Convido você a prestar atenção, a fazer suas anotações para a aula sobre o modernismo teológico, tá certo? Use a Bíblia, sempre a Bíblia de estudo apologética e o seu caderno de anotação. E consulte sempre o nosso livro base do nosso curso. Bem, o que é o modernismo teológico? O que é isso? Você já ouviu, já pensou sobre esse conceito, sobre essa doutrina, sobre essa corrente de pensamento? O neomodernismo teológico é um desvio abrupto, é um desvio teológico no compromisso com a eterna e suficiente palavra divina, no ato de comunicar e de interpretar a palavra de Deus. Em síntese, o neomodernismo teológico ou modernismo diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Veremos nesse vídeo que, contrário a esta corrente de interpretação, a Bíblia contém sim, a Bíblia é na verdade a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Bem, esse neomodernismo teológico começou com um sistema teológico e doutrinário de Karl Barth. E esse sistema está presente no movimento ecumênico e em muitos seminários de faculdades espalhados pelo mundo. Essa teologia barthiana influencia quase todo o pensamento dos teólogos da atualidade, seminários, igrejas e ministros evangélicos, padres também. Um pouco sobre Karl Barth vai ajudar a entender melhor esse mundo do neomodernismo teológico. Bem, Karl Barth é o teólogo alemão que nasceu em 1886 e morreu em 1968. Foi ministro em Genebra de 1910 a 1911. Karl Barth foi indicado para ocupar a cadeira de Teologia Reformada na Universidade de Göttingen em 1921. Karl Barth, se opondo ao movimento socialista nacional alemão, resultou no exílio. Karl Barth ensinou teologia na Universidade de Basileia até 1962. Aparentemente, o único ponto positivo em Barth é que ele se opôs ao socialismo. Apenas isso. O resto é pura depravação teológica. Bem, as obras mais influentes de Barth foi o Comentário aos Romanos do ano de 1922, A Palavra de Deus e a Teologia, ano 1924, Teologia e Igreja, 1928, Esboço de Dogmática Cristã, 1927, Anselmo, 1931. Barth foi influenciado na epistemologia de Immanuel Kant, foi influenciado também pelo existencialismo de Soren Kierkegaard e o livro dos irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski ajudou a formar o seu pensamento.
O método teológico literal de Hermann teve influência no ateísmo de Franz Overbeck e pelo pietismo de Jean. Foi influenciado também pelo ateísmo humanista de Ludwig Feuerbach. Para muitos estudiosos do tema, Calbart era fideísta e não acreditava que a verdade transcendental fosse expressa em categorias racionais. Ou seja, a verdade na religião é baseada na fé e nunca em evidências ou em comprovações históricas documentais. Barth vai negar o fato de que os seres humanos tinham a capacidade ativa de receber a revelação especial de Deus. Barth nega a revelação geral, a teologia natural, que busca estabelecer a existência de Deus por meio de argumentos racionais, é negada. Barth também negou a existência do inferno. Barth via a Bíblia não como uma revelação escrita, e a Bíblia era, na visão de Barth, falha. Incoerentemente, Barth aceitava a concepção virginal, os milagres e a ressurreição, confessou a Trindade, mas são situações à parte, meio que devemos ainda assim duvidar das suas intenções. Barth contrariou o cristianismo bíblico e histórico. Por exemplo, você depois dá uma olhadinha em Romanos capítulo 1, verso 19 ao 20, capítulo 2, verso 2 ao 15, Salmos 19 e Atos capítulo 14 e o capítulo 17 para pegar esse ponto. A Bíblia não é apenas um testemunho da revelação, é a própria revelação. A revelação divina, segundo as Escrituras, é um evento histórico aberto, público e verificável. A evidência é revelada. Você pode ver isso em Atos capítulo 17, verso 31, Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4 e Atos capítulo 1 e o versículo 3. Vamos ver que, contrariamente ao movimento modernismo teológico, a fé cristã ela se baseia em eventos históricos comprovados, verificados através da razão e do mundo real. Vamos ver esses dois textos. O primeiro é Lucas, tá? Deixa eu pegar aqui. Capítulo 1, verso do 1 ao verso de número 4. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruídos. Ou seja, tanto Lucas como os demais escritores do Novo Testamento fizeram uma apurada investigação intelectual, obviamente dirigida pelo Espírito Santo de Deus, para assim buscar a origem dos fatos e mostrar a ordem pelo qual nós podemos acreditar ser a verdade. Atos, capítulo 1, versículo 3 também, vamos consultar. Versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós temos aí diversos textos bíblicos que contradiz o modernismo teológico tão bem aceito hoje em dia nas academias por aí, pelo mundo científico, né? Mas o mundo é do maligno. Pois bem, essa negatividade de Barth e os ingredientes da doutrina do neomodernismo teológico, tá? A doutrina do neomodernismo teológico ensina que acreditar na Bíblia
como a palavra infalível de Deus é acreditar em uma fantasia, entre aspas, religiosa, fecha aspas. Até mesmo as palavras de Cristo é falha para a corrente de pensamento desse neomodernismo teológico. Veja que absurdo. Barth está dizendo que a Bíblia não é divina e nem é inspirada por Deus. Então ele peca muito numa matéria chamada bibliologia, que ensina que a Bíblia ela tem duas naturezas, uma humana e uma divina. Uma humana porque foram homens que escreveram, e divina porque o Espírito Santo participou ativamente desse árduo trabalho ao longo de mais de 1500 ou 1600 anos para a confecção da Bíblia. Então ela tem dupla natureza nesse sentido. Bem, o neomodernismo contradiz o relato verídico do Gênesis. Barth respondeu a seguinte pergunta, desta forma: como o homem se tornou pecador? Barth disse: não por uma queda do primeiro homem, abre aspas, Adão, fecha aspas. A entrada do pecado no mundo por Adão não é um evento físico histórico em qualquer sentido. Segundo aqui minhas pesquisas, essa pronúncia de Barth está no comentário de Romanos na página 149. Tá? Infelizmente ele não deu assim a edição, né, que às vezes varia de edição para edição e varia também se for em PDF. Fica difícil também, né, de datar aqui, encontrar mais detalhes, mas está em comentários sobre os Romanos. Você vê que os textos de Romanos, capítulo 5, versículo 12, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, e Romanos, capítulo 5, versículo 14, contradiz esta afirmação de Barth. Para Barth, o pecado pertence à natureza do homem. Então, tudo que é criado é pecaminoso. O neomodernismo teológico não crê em Deus, realmente. Isso realmente é preocupante, porque a visão do neomodernismo teológico em relação à pessoa bendita de Cristo é visto como relativo, e esses teólogos até podem dizer algo sobre o nascimento virginal de Cristo, não como fato em si, mas como mito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, 1 ao 8, e versículo 12 ao 17. Vamos ver isso? Mesmo modernismo teológico falando ou escrevendo algum artigo científico sobre o nascimento virginal de Cristo, eles não acreditam nesse evento físico histórico, mas sim como uma história de fadas, diferentemente do que a Bíblia nos ensina e nos afirma. A Bíblia relata que foi um evento real. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 15, não é isso? Versículos 1 ao versículo de número 8. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Versículo 8, não é isso? Agora o versículo número 12 e 17. Ora, se é corrente pregar-se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé.
E se somos tidos como por falsa testemunha de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele ressuscitou, ao qual ele não ressuscitou? Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados. Então é terrível não acreditar na ressurreição de Cristo, no seu nascimento virginal, e na sua morte e na sua ressurreição. É muito perigoso. Mas é isso que os seguidores dessa corrente de pensamento imaginam ser um dado doutrinário do seu arcabouço teológico, né? Bem, mas 1 Coríntios capítulo 15 vai contradizer todos esses alicerces do neomodernismo teológico. Contrariando todas as evidências, Barth usa o ateísmo e diz: a ressurreição de Cristo não é um acontecimento histórico. E esse neomodernismo teológico não aguarda a segunda vinda de Cristo. Veja o absurdo de uma falsa teologia. Karl Barth disse que se um cristão pensar em ir para o céu, é uma prova de que o cristianismo desse cristão é egoísta. Acredito que todos os que estudam o curso de heresiologia sabem que a Bíblia refuta o neomodernismo teológico. Quero lembrar a vocês o que Karl Barth falou contra a Bíblia. Ele falou que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas a contém. Mas quero mostrar cerca de 7 textos, que depois vocês podem meditar, vocês anotem aí, que detonam esse argumento de Karl Barth e do neomodernismo teológico. O primeiro texto é Salmo 119, verso 89. Segundo texto, 1 Pedro 1, verso 21. Terceiro texto, 1 Reis 8, 56. Quarto texto, Salmo 19, verso 8. Quinto texto, Romanos 7, verso 12. Sexto texto, Salmos número 14, verso 7. Sétimo texto, Salmo 119, verso 142. Esse e centenas de outros textos inspirados por Deus nos ensinam que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Com isso em mente, tudo aquilo que o neomodernismo teológico ensina é puramente refutado. Não tem base ou evidência nenhuma nas escrituras, nada do que o neomodernismo tem falado. Apenas tem títulos acadêmicos que, diante de Deus, não tem nenhum proveito. Tá? Verdadeiramente, o neomodernismo é uma completa abominação. Mesmo Karl Barth, sendo o maior teólogo do século XX, acabou produzindo um dos falsos evangelhos que chega até os dias de hoje. E eu não falei antes, mas o neomodernismo pode ser chamado também de teologia dogmática, teologia da crise, neo-ortodoxia, teologia transcendental, modernismo negativista e teologia de Munde. O único ponto positivo em Barth foi o fato de ele resistir às tentativas do ditador de nazificar a Igreja Reformada da Alemanha. Teve seus diplomas de teologia anulados, consequentemente foi demitido pelo governo nazifascismo. Parece que Barth foi contra o socialismo. Depois disso, Barth cria um falso evangelho, ou seja, para Barth o cristianismo histórico era a tese, o modernismo a antítese e o novo modernismo a síntese. Tá? Você tem na filosofia você tem uma tese, o que vai contrariar essa tese se chama-se a antítese. Tá? Quando eu contradigo essa tese pela antítese, se forma uma nova tese, a chamada síntese. Certo? O neomodernismo teológico procura, como vimos, rebaixar Cristo ao ponto de
ligar seu nome ao de Buda, Maomé, Confúcio e a outros líderes religiosos que não puderam vencer a morte e não são filhos de Deus, e muito menos têm a divindade. O neomodernismo ensina que Cristo é semelhante a religiões pagãs do Oriente. Bem, quero também chamar a sua atenção para um fato importante. Como eu posso detectar alguma corrente teológica como falsa? Quais são os mecanismos que eu posso encontrar biblicamente para detectar se aquele pensamento teológico ele é falso naquela corrente teológica? Por exemplo, o modernismo teológico é um pensamento, uma corrente de pensamento falsa. Como eu posso saber? Bem, através de alguns textos, tem outros, mas esses são os mais importantes que eu vou lhe dizer. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 ao 4, capítulo 6, verso 3 ao 5, verso 20 e o verso 21. Vamos ver esses textos? Esses textos nos ajudam a detectar correntes de pensamentos teológicos falsos. Vamos ver aqui 1 Timóteo. Portanto, a gente sempre consultar o texto, pois é um curso de heresiologia e precisamos do texto em nossas mãos, tá certo? Capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4 de 1 Timóteo, tá certo? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim que não ensine outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Capítulo 6, tá? Verso de número 3 ao 5. Se, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E o verso de número 20 e o 21 para completar. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então esse texto e outros, tá, nos ajudam a detectar falsas doutrinas teológicas. Então, esses textos vai nos ensinar o quê? Que uma falsa corrente teológica ou um falso pensamento teológico ensina outra doutrina, se ocupa com fábulas e promove discussões sem sentido, apresentando dados inconclusivos. Segundo, ensina uma corrente teológica falsa, ensina uma outra doutrina, que não é justamente o que está nas escrituras. Um falso teólogo é soberbo, vive em discussões fúteis e inúteis que não levam ninguém à santificação e nem ao arrependimento, muito menos ao fortalecimento da fé. O falso teólogo cria falsas interpretações e evita viver no mundo real e seguir as normas de interpretações bíblicas. O falso teólogo tem desejo por uma ciência contraditória. O resultado é a total apostasia. O falso teólogo não acredita que as escrituras são suficientes para a fé e a vida em sociedade. Bem, eu quero terminar esta aula, tá, com as seguintes palavras do Dr. Francis A. Schaeffer, se pronuncia dessa forma, tá? Ele diz o seguinte: nesse sistema modernismo teológico, tá, recebem-se as contradições com complacência e saúdam-se com alegria, tanto as variantes do pensamento como o próprio com os
como os próprios paradoxos. As palavras dos neomodernistas parecem profundas, mas, vista na justa perspectiva, revelam-se mais próxima da loucura do que do gênio. Realmente esse texto aqui, essa frase desse doutor, realmente assim ilustra bem como é terrível o movimento ou a corrente de pensamento neomodernismo teológico que se originou com Karl Barth. Infelizmente o mundo admira essas heresias, tá? E daí se cria as seitas. Então, temos muitos púlpitos evangélicos cujo pregador ou professor da EBD, de uma reunião, ou até mesmo outros grupos sectários que não são evangélicos, eles têm quase essa mesma perspectiva, se não toda essa mesma perspectiva. E o ruim de toda essa história é que justamente os cursos de teologia nas faculdades e universidades mais reconhecidas pelo MEC, mais homenageadas, né, com prestígio, na sua grande parte são pessoas que seguem a este movimento. Se você aparecer com uma ideia plenamente bíblica, o seu diploma, o seu certificado é logo rejeitado. Você para ser reconhecido nesse meio, para ter algum espaço e ganhar por isso, como professor, como tutor, enfim, tem que se negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, está aí o nosso alerta para mais uma seita, para mais uma heresia que contradiz as Escrituras. Então, não deixe de fazer o seu exercício, que é o resumo dessa aula, com a data que você viu, com o nome do curso, o seu nome, destacando no resumo os pontos positivos e negativos. A forma de ser enviado para o WhatsApp vai ser em forma de PDF, tá certo? Então, depois que você fizer tudinho, você salva em PDF e envia para o grupo específico do nosso grupo de estudos, do grupo Heresiologia para Leigos, tá certo? Então, essas são as nossas considerações a respeito do modernismo teológico. Mais uma seita, mais uma heresia sendo aí estudada e, consequentemente, evitado, né? Certo? Até o próximo estudo.